Olá, bem-vindo ao canal Psicolosofia. Hoje eu estou aqui para responder um questionamento do Adriano Facioli, que ele fez numa live sobre psicanálise lá no canal do Daniel Gontijo. É o mesmo fenômeno. E aí a Clarice traz isso também no vídeo dela, sobre o que é ciência. Ela traz o Hanson, se não me engano, o autor que ela estuda muito, que fala sobre os melhores métodos disponíveis. Eu assisti o vídeo e eu fiquei com a questão, que melhores métodos são esses? Exato. Se utilizam dos métodos de alguma forma estão consagrados ou conceituados como os melhores, mas quais são? Quais são? Importante haver esse debate. Eu senti falta de uma demarcação mais nítida, porque é uma chamada para uma demarcação, mas eu não senti onde estava a demarcação. A minha questão para ela seria essa, para um terceiro vídeo, qual é essa demarcação especificamente? Porque quando a gente fala de pobre, por exemplo, fica muito claro qual é a demarcação. Eu acho uma ótima questão. O Adriano fez um questionamento sobre a definição de ciência do Hanson, que eu apresentei no meu vídeo O que é a ciência. O link tanto da live quanto do meu vídeo vão estar na descrição. Então, primeira coisa, vamos relembrar qual que é a definição de ciência do Hanson. Ciência, no sentido ampliado, é a prática que nos provê com as afirmações mais confiáveis, isso é, epistemicamente justificadas, que podem ser feitas em um determinado momento, sobre o objeto de estudos abarcado por uma comunidade de disciplinas do conhecimento. Isto é, sobre a natureza, sobre nós como seres humanos, sobre nossas sociedades, sobre nossas construções físicas ou construções mentais. O Adriano questionou a definição no sentido de que o Hanson não trouxe quais são os métodos mais confiáveis que devem ser adotados para a gente fazer a ciência. Na realidade, esse não é um problema, mas é um aspecto que confere uma vantagem à definição, por principalmente dois motivos. O primeiro deles é que a ciência, no sentido ampliado, não possui um único método para investigar a realidade. Os melhores métodos a serem adotados, eles iriam variar de acordo com o objetivo e com o objeto de estudos, e, por consequência, variam também de acordo com a área. Eu falei um pouco sobre isso no outro vídeo, que não é a ciência, que também eu vou deixar na descrição. Assim, uma definição que incluísse nela quais são os métodos mais confiáveis seria bastante longa e talvez isso fosse um problema. O segundo motivo pelo qual isso não é uma boa estratégia para definição é a questão temporal. O que nós temos de mais confiável hoje pode não ser o que nós temos de mais confiável amanhã. Então, se eu pegasse essa definição e colocasse dentro dela quais são os métodos mais confiáveis, podia ser que no dia seguinte a definição ia ficar desatualizada e isso tornaria ela inviável. Sendo assim, a definição não pode conter quais são esses métodos, por considerar que eles são muito variados, não existe um método mais confiável, mas existem vários métodos que vão mudar de acordo com a área, objeto de estudos, objetivo, enfim, e também porque ela poderia ficar desatualizada rapidamente. Enquanto ela mantém uma definição igual a que o Hanson propôs, ela continua valendo mesmo que a gente avance muito tecnologicamente e cientificamente. Ainda assim, a gente pode discutir quais são os métodos mais confiáveis nos dias de hoje, mesmo que isso não esteja dentro da definição. Pode ser uma conversa extra. E a gente tem que lembrar que a gente tem que estar pronto para mudar caso métodos melhores surjam. Para falar sobre os métodos mais confiáveis que nós temos disponíveis, nós podemos entender isso de uma perspectiva geral e de uma perspectiva particular. De uma perspectiva geral, o melhor método é aquele que nos provê com as afirmações mais confiáveis. Ou seja, é aquele que nos propicia que nós geremos mais crenças verdadeiras do que falsas e também que a gente gere mais crenças verdadeiras do que outros métodos concorrentes. Agora, quando você vai para a perspectiva específica, aí você entra na discussão do que é o mais confiável para cada área. O melhor método que a gente teria para a matemática, por exemplo, provavelmente não é o melhor método que a gente teria na história, que não é o melhor método que a gente teria na psicologia, e por assim vai. Vamos primeiro considerar um exemplo empírico. Vamos supor que você quer investigar se uma determinada terapia funciona. Pense, por exemplo, em casos clínicos anedóticos, em que as pessoas simplesmente passam pela intervenção e relatam o que elas falaram, então o terapeuta conta o que ele percebeu ali e pronto. E compare isso com uma investigação. E aí compare isso, por exemplo, com testes experimentais, em que eles dividem as pessoas. Tem um grupo que não recebeu intervenção, tem um grupo que recebeu placebo,
tem um grupo que recebeu a intervenção real, que eles fazem análises estatísticas adequadas, que eles pegam amostras suficientes, que as pessoas não sabem quem está recebendo qual intervenção, que a amostra, além de ser suficientemente grande, também foi aleatorizada. Enfim, acho que deu para entender. Nesse sentido, o caso clínico anedótico, ele não é um método confiável para se investigar se aquela terapia funciona. Por quê? Porque nesse procedimento não houve uma preocupação para ter um controle dos possíveis vieses que afetariam tanto o terapeuta quanto a pessoa que está passando pela terapia, e também os dados que são fornecidos por ele são muito precários. Enquanto isso, o outro teste, a outra investigação, é totalmente diferente. Ela tem uma tentativa de controlar esses dados e nos fornece informações muito mais valiosas, muito mais confiáveis sobre a pergunta que nós fizemos. Esse é apenas um exemplo, mas eu não estou me comprometendo a dizer que nas ciências empíricas é necessário que em todos os casos sejam experimentos. Outros tipos de estudo também são conduzidos, outras metodologias também ocorrem. Mas para o caso da terapia, eu acho que esse é um bom exemplo. Já, por exemplo, vamos pensar na filosofia, que é uma área que os estudos são feitos a priori, ou seja, eles são feitos de uma maneira que não depende das observações empíricas. São problemas que podem ser resolvidos pelo pensamento. Nele, os pesquisadores buscam fazer bons raciocínios e usar da lógica, por exemplo, para fazer inferências válidas dentro do que eles estão construindo. Nós não podemos pensar na filosofia como aquilo que nós estudamos no ensino médio. Eu falei sobre isso no meu último vídeo, vou deixar o link aqui para vocês. Um texto obscuro em que o autor não buscou, por exemplo, deixar seus raciocínios explícitos, em que ele não fez inferências válidas, em que ele não buscou, de fato, alcançar a verdade nos seus textos ou se aproximar dela. Enfim, esse não é um método confiável de se fazer filosofia. Já um autor, por exemplo, que expõe os seus pontos de forma clara e objetiva, um autor que busca comparar as suas teorias, os seus argumentos com os argumentos de um outro autor, de um outro pesquisador, um cientista, por exemplo, que expõe raciocínios, que são bons raciocínios, eles são raciocínios válidos, sólidos, cogentes, enfim. Alguém que tenta seriamente buscar a verdade, aí sim, essa pessoa está usando um método confiável para fazer filosofia. Eu não vou conseguir aqui falar quais são os métodos confiáveis para todas as áreas, porque isso ia necessitar de um conhecimento técnico que eu não possuo. Por exemplo, eu não tenho um conhecimento suficientemente grande de história para falar quais são os métodos mais confiáveis de se fazer história. Aí teria que ver com alguém da área, que também entenda de filosofia. O que todas essas áreas, na realidade, têm em comum é que elas são as áreas que são capazes de fazer as afirmações mais confiáveis possíveis sobre seus objetos de estudo em nossa época. Então, o critério de demarcação nesse caso é a confiabilidade. Mas então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido a dúvida do Adriano. Para quem está assistindo aí que ainda não conhece o canal, se inscreva, principalmente se você gosta de psicologia, de filosofia e de ciência. Se você quer ajudar o meu canal, você pode, porque ele está lá no site do Apoia-se, o link está na descrição. Mas então é isso, agradeço demais a audiência, vejo vocês nos próximos vídeos, até mais, valeu!